bom dia! Que bom que você está aí. Nós estamos no programa Mulheres de Fé em Ação. Temos muita coisa boa, então te convido a ficar aí, que já já estaremos de volta. E no programa de hoje temos duas pessoas, duas mulheres sábias e muito especiais. Adriane Oliveira e a nossa psicóloga Valéria Queiroz. Somos gratas a Deus pela vida delas, que estão sempre aqui contribuindo com este programa maravilhoso aqui na TV Ponta Negra. E no programa de hoje nós continuamos com uma série Mulheres Sábias e queremos falar hoje de Esther, uma mulher que foi muito sábia, uma mulher que salvou uma nação. Eu quero ler um texto que se encontra em Esther, no capítulo 4 e no verso 8, que diz: Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã, para os destruir, para a mostrar a Esther e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Então, essa é parte da história de Esther, de uma mulher que mudou a história de uma nação. Não é, Adriane? O que é que você pode nos falar sobre esta mulher sábia? Que lições, né, nós podemos tirar para os dias atuais? Mas fale um pouco logo sobre Esther, um pouco da sua história. Bem, Esther, uma mulher sábia, uma mulher temente a Deus, uma mulher que sabia que ela precisava da intervenção divina, porque a situação que ela estava ali naquele momento era uma situação bem complicada, porque naquele tempo o rei era que chamava a rainha. E ela já fazia 30 dias que o rei não a chamava. Então, o que foi que ela foi fazer? Ela usou de sabedoria, ela foi jejuar, ela foi orar, ela foi pedir a Deus a intervenção divina. E a gente sabe nos dias de hoje, quantas vezes, muitas vezes, né, nós colocamos a nossa razão na frente da nossa oração. Muitas das vezes a gente quer resolver as coisas na força do nosso braço. E muitas das vezes a gente não é feliz, porque a gente sabe que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se eu temo a Deus, não é assim, Valéria? Se eu temo a Deus, eu vou ter sabedoria, porque a gente tem que saber lidar com as circunstâncias, com as coisas que aparecem. No programa anterior, a gente falou sobre Abigail, uma mulher inteligente, uma mulher que realmente temia a Deus. Ela também se posicionou. Esther também se posicionou e a gente aprende também com Esther, uma mulher de fé, uma mulher que realmente ela não colocou a sua razão na frente, a sua emoção na frente. Como a gente, né, Valéria, muitas vezes a gente é tomada por um turbilhão de emoções e a gente sem pensar, sem raciocinar, a gente muitas vezes pensa no natural. Mas a gente tem que lembrar que nós somos seres espirituais e, acima de tudo, Deus, Ele é Espírito. E nós precisamos entrar nesse contexto da oração para saber qual é o passo que Deus quer que a gente faça. Porque Esther, ela foi passo a passo, né? Como ela não tinha sido chamada, ela foi orar, porque ela estava diante de uma situação que ela precisava fazer alguma coisa. E muitas das vezes as mulheres elas não se posicionam, mas elas têm a atitude de uma reação bruta, né? Uma reação que não vai louvar a Deus. E Valéria, eu estou passando aqui para você nessa questão psicológica, né? Quando a gente vê muitas mulheres por aí, elas estão, digamos assim, num nível de desequilíbrio, onde a razão ela está na frente do orar, né, de se submeter a Deus principalmente. E Esther, ela é essa mulher. Você vê como faz uma diferença. Como faz uma diferença uma mulher que ela teme a Deus do que uma mulher que não teme. Por quê?
ela quando não teme, o que é que ela vai fazer? É como você estava falando, vai fazer as coisas assim, atropelado. Primeiro, uma coisa importante que você falou, nós temos que nos posicionarmos. Nós temos que saber o que a gente quer e o que a gente não quer. Tem muita gente, muitas vezes, as mulheres elas ficam, conversa com uma pessoa, conversa com outra, conversa com outra, conversa. Cada pessoa vai dar uma opinião. Cada pessoa vai dar uma opinião. Ah, é porque eu estou com problema tal, aí é assim, é assim. Cada pessoa vai dar uma opinião, porque você está abrindo a sua vida e a pessoa vai dar uma opinião baseado na quê? Na experiência dela, não é? Mas você é que tem que saber o que é que você quer. Então, muitas vezes, quando eu sei o que eu quero, eu vou pedir a Deus o que eu quero. Agora, quando eu não sei o que eu quero, eu digo, Senhor, eu não sei o que eu quero, não. Faça aí a sua vontade. Porque eu estou perdida, não sei o que eu quero. Então, a gente tem que procurar saber o que é que a gente quer, o que é que eu quero e o que é que eu não quero. Porque aí fica mais fácil de eu me posicionar naquilo que eu quero e aí as minhas emoções elas vão ficar equilibradas. Porque o que nos desequilibra emocionalmente é quando as coisas acontecem, as coisas aparecem na nossa vida e quando a gente não tem Deus, a gente realmente pira, porque, meu Deus, e agora? Entra em desespero. Mas a mulher de Deus, aquela mulher que é sábia, aquela mulher que anda na presença do Senhor, ela não se desespera. Por quê? Porque ela corre para os pés do Senhor. Valeu. Porque ela sabe que através do Senhor vai vir uma resposta, não é? Pois é. E nós vemos o propósito de Deus em tudo. Na vida de Esther principalmente, né? Esther era uma jovem órfã, Sim. né? Foi criada por um primo, Mordecai, e ela tinha uma beleza, né? Então, eu vejo os mínimos detalhes do propósito de Deus na vida dela, né? O rei Assuero, o casamento dele foi extinto, né? Com Vasti, e os seus as pessoas que aconselhavam ele sugeriu que ele procurasse uma nova esposa. Uma nova esposa. E é nessa história, neste contexto, que entra Esther. Né? Ela e mais outras mulheres foram levadas ao palácio. Interessante que elas foram preparadas durante 1 ano para poder se apresentar ao rei. Né? Era toda uma preparação. Né? A beleza aí sendo retocada, as essências, tudo que foi usado, né? E no dia, né, da apresentação, o rei se agradou de Esther. E isso tudo era propósito de Deus. Tudo era propósito de Deus, porque na continuidade da história, nós vemos que Esther, como a Adriane falou, ela só podia se apresentar. E ela foi escolhida, né? Nessa apresentação, ela foi escolhida para ser a rainha, mas tinha todas as suas normas. Ela não podia chegar a qualquer hora, né? Na presença do rei. Como a Adriane falou, ela precisou, né? Houve nessa história um contexto que o seu povo, o povo judeu, estava para ser aniquilado, né? E isso pelo um decreto que foi concedido pelo rei. Pelo próprio rei, né? Pelo próprio rei. Então, o que acontece? Só tinha Esther para salvar o seu povo. Então, Deus colocou ali. Eu creio nesse propósito, né? Deus a levou para ali no dia certo e na hora certa. Até porque, só abrindo parênteses, porque você falou que ela foi criada por um primo. Pelo um primo. Então, olhe onde foi que essa menina foi buscar sabedoria. Isso. Porque ela tinha intimidade com Deus. Exatamente. Né? Você vê como Deus ele é tremendo quando ele tem os propósitos na vida das pessoas. Pois é muito forte, né? E ela, continuando, Esther, ela colocou o seu povo para orar e jejuar por 3 dias. Então, nós vemos aí, né, a força da oração, a força do jejum. E ela, sem ser chamada, ela se apresentou ao rei, né, Adriane? Se apresentou e ela foi sábia. Aí vemos a sabedoria de Esther. Porque o que ela fez? Ela podia ter chegado e ter dito assim, o meu povo, né, está condenado com esse decreto seu, com aquela forma que às vezes nós começamos. Mas com a sua sabedoria, ela já foi, ela fez diferente. Ela convidou o rei
para 2 festas. Foi. Né? Na primeira festa, tudo aconteceu normal. E na segunda, o que é que ela fez? Ela falou para o rei, que era judia, né? Que até então não sabia, falou deste decreto. O rei não podia voltar atrás porque era um decreto, mas o que é que ele fez? Ele permitiu que o povo dela, né? Os judeus, pudesse se defender. E foi uma vitória linda, realmente. A pessoa que convenceu o rei a fazer esse decreto, que foi Amã, ele foi para a forca, né? E nós vemos aí o final dessa história como o poder da oração, o poder do jejum, né? O propósito de Deus em toda essa história de Esther. Uma mulher realmente de sabedoria, né? E ela não foi individualista, né? Porque ela estava bem, ela era rainha, né? Já tinha sido escolhida, ela podia ter deixado, não, o comodismo, a história do comodismo que a gente costuma dizer. Porque Deus, ele não vai chamar desocupados, ele vai chamar os ocupados mesmo. Os ocupados já estão distraídos, né? Então, os ocupados ele quer para junto para estar servindo. Então, assim, ela não foi individualista. E ela poderia ter o acesso negado. Se ele mostrasse o cedro, né? Se ele não mostrasse o cedro, tinha sido negado e ela corria risco. Mas não. Ela realmente se posicionou, ela tomou uma atitude, né? Assim, Valéria, de fé. Atitude de fé, né? Ela jejuou, ela entrou naquele contexto porque era o povo, né? Que ela estava, que Deus queria salvar daquela situação. E a gente sabe o quanto foi importante esse posicionamento de Esther. E é isso que Deus quer, né, Valéria? Exatamente. Ele quer isso, ele quer o nosso posicionamento. Não fique em dúvida, você tem que saber o que é que você quer e o que você não quer para a sua vida. Né? Porque a partir disso, Deus ele vai trabalhar na sua vida de uma forma cada vez mais bonita, melhor. Então a gente tem que se posicionar nessa vida, não tenha medo, porque o medo, né, ele tem atrapalhado muito a vida das pessoas de modo geral. E as mulheres, elas têm uma tendência de serem muito medrosas. E aí, até às vezes pela educação que recebeu, né, não faça isso. Você cria às vezes, as mães criam às vezes os filhos com tanto superproteção que eles ficam medrosos, eles ficam sem ter atitudes, eles ficam achando que eles não têm condições, não têm capacidade. E aí eu lhe digo que você tem capacidade porque foi Deus quem lhe fez e Ele dá capacidade a cada um de nós. Muitas vezes a gente é chamado, passa às vezes até num concurso, e aí você diz, meu Deus, como é que eu vou para aquilo? Ai, fica com medo, né, de como vai assumir. Mas Deus, Ele nos capacita, Ele está ao nosso lado, Ele prepara o ambiente para a gente chegar, porque Deus, Ele é maravilhoso. E ele se responsabiliza, né? Quando Ele abre a porta, Ele se responsabiliza pela porta que Ele abriu para nós. Então, a gente tem que enfrentar. Então, que a gente venha ser forte, né? Júcia. E foi isso que Esther fez, né? Ela foi corajosa, ela foi forte. Nós estamos chegando ao fim do nosso primeiro bloco, mas fique aí porque teremos muito mais sobre a vida de Esther, sobre que lições ela trouxe para nós, né? E que possamos ser uma Esther, né? Nos dias de hoje, essa mulher de fé e de coragem. Fique aí que já já estaremos de volta. A São Brás sabe que o café faz parte do seu dia a dia. Por isso, quando você escolhe o café São Brás, pode ter certeza que está levando um produto com mais alto padrão de qualidade. São grãos cuidadosamente selecionados que proporcionam um aroma marcante e um sabor irresistível. Com São Brás na xícara, cada momento é pura emoção. Café São Brás Família e Extra Forte. O sabor que mexe com você. Chegou o Favoritaço, a oportunidade perfeita para caprichar nas compras sem pesar no bolso. Encha seu carrinho com os melhores produtos e garanta ofertas simplesmente imperdíveis. Você não pode perder essa mega economia. Venha logo e aproveite os preços mais irresistíveis do ano. Venha conhecer a maior economia da Zona Sul. Atacado Favorito Ayrton Senna.
Que bom que você está aí, continua conosco aqui ouvindo as maravilhas dessas mulheres sábias da Bíblia. E agora, a nossa Valéria Queiroz está aí degustando um saboroso, um delicioso cafezinho. Pois é, Júcia, eu estou aqui, ó, me deliciando com o nosso café São Brás. São Brás, além dele ser um café maravilhoso, que a gente faz toda a questão de falar sobre o café, né? Porque ele é gostoso mesmo. Ele está patrocinando o nosso programa. Então, mais uma forma de você tomar esse café, você comprar e colocar ele dentro da sua casa, porque ele tem nos abençoado, né? Então, quando ele abençoa o reino de Deus, todas as coisas melhoram, né? Então, prove o nosso café, compre esse café e abençoe também você, o reino de Deus, tá bom? Isso mesmo, são bênçãos, né? Quando você abençoa, você é abençoado. Mas agora eu gostaria de falar com vocês sobre as nossas redes sociais. Né? Você que nos acompanha aqui na TV Ponta Negra, nós também temos um programa de rádio todo domingo na 95 Mais FM. Nós temos encontros e chás durante o ano. Já estamos nos preparando para a nossa conferência, que será no dia 8 de novembro, no Hotel Holiday Inn. Então, entra lá no Instagram, @Mulheres de Fé, vá na nossa bio, se inscreve para os nossos eventos. Ali você acompanha, nos seguindo, e você vê toda a nossa programação, tá bom? Esperamos vocês numa tarde maravilhosa, que vai ser bênção. E já estaremos divulgando a nossa preletora da conferência e as nossas cantoras. Já estão todas marcadas, mas ainda é surpresa, tá? Já estaremos apresentando para vocês. Mas nós continuamos ainda com essas mulheres sábias e estamos falando de Esther, uma mulher que mudou a história de uma nação. Não é assim, Adriane? É verdade. Meu Deus, quantos ensinamentos para o dia de hoje. A gente aprende muito com Esther, porque ela, além de tudo, era uma mulher sensível ao Espírito. Ela tinha uma sensibilidade, porque se ela não tivesse essa sensibilidade, ela não ia ter a ousadia, porque Deus, ele quer que a gente se disponha a ir e a fazer. Mas como ela já tinha um temor do Senhor, ela tinha intimidade com Deus, então ela teve a ousadia de falar com o rei. Porque naquele tempo, não é como hoje, que você chega, você já fala com o marido, né? Não precisa montar toda aquela agenda, né? Ó, meu filhão, quero que você agenda aí comigo sexta-feira para a gente conversar. Não é assim. Nos dias de hoje a gente vem e conversa mesmo. Mas o que ela nos ensina para o dia de hoje é exatamente isso. Vão ter coisas, vão ter ações que a gente precisa tomar, medidas que a gente deve tomar com sabedoria. E muitas das vezes a gente vê questões se levantando, circunstâncias se levantando na vida da nossa família, e que às vezes você vê que o que o marido tomou de decisão para fazer, muitas vezes você tem aquela sensibilidade e aquele não do Espírito. Né? E você olhar e dizer assim, meu Deus, não é isso que Deus quer, você já tem aquela sinalização. Mas como Esther, o que é que ela foi fazer? Ela foi jejuar, ela foi orar, ela usou de sabedoria, né? Assim, Valéria. Ela não chegou, porque ela, como a rainha, né? Ela sabia que ela não podia chegar de qualquer jeito para o rei, mas ela sabia que ela precisava entrar numa oração, em jejum, para saber qual seria o passo que Deus ia falar para ela. Porque quando Deus ele age, a gente fica tranquila. A gente precisa se posicionar, mas não atropelar as coisas. Não chegar falando a nossa razão. Ó, marido, é o seguinte, você vai tomar essa decisão aí, mas não está nada certo. Você tem que pensar direitinho e já fazer uma tempestade num copo d'água. E muitas vezes o marido, ele não vai aceitar. Porque você criou uma situação no qual deixou ele intimidado, constrangido. Então, assim, precisamos ter sabedoria de falar, de orientar, né, de chegar no momento, saber o momento certo, né? Assim, Valéria,
Porque quando você fala, às vezes as palavras saem que vai machucar, vai magoar, vai constranger. Então, quando você vai com sabedoria, quando você vai cheia do Espírito Santo, quando você vai cheia da palavra, quando você vai com humildade, Deus vai transformar o ambiente. E outra, quando acontecer alguma coisa que não era aquilo que Deus já tinha entregado para você e você vê que o marido tomou uma outra decisão, não chegar para ele e dizer, eu sabia que isso ia acontecer, agora a gente vai pagar todo mundo junto, porque isso aí foi uma situação que não era para... Não, jamais. Chegue para ele e diga assim, não tem problema, nós vamos passar essa situação juntos. Se você não conseguir fazer esse passo a passo, porque existe um passo a passo. O primeiro passo é buscar Deus, né, Valéria? É verdade. É importantíssimo isso. Isso que a Adriana está falando, isso é primordial para nós, né? A gente tem que fazer isso, a gente tem que buscar ao Senhor. Porque é nessa busca ao Senhor, é nessa humilhação que você desce na presença do Senhor, que aí Ele vai lhe orientar e vai falar com você. Tem coisas que a gente acha, por exemplo, essa situação que você está dizendo, né? Que o marido faz toma uma atitude que foi errada e que não deu certo, e que muitas vezes a mulher já vai dizendo assim, eu disse, eu não sabia? Pronto, já vai fazendo aquela condenação. Aí você para pensar, mas por que você está fazendo isso? Não, porque ele não acredita no que eu digo as coisas a ele, mas você pode dizer de outra forma. Né? Você pode dizer a ele, não, isso nós vamos ver como é que a gente faz, eu sei que a sua intenção era das melhores, né? Você tinha as melhores intenções, mas infelizmente, e ele mesmo vai dizer, eu podia ter feito do jeito que você tinha dito, ou então eu podia ter falado com você, mas eu nem falei com você, já tomei. Então assim, a mulher ela tem toda uma forma de falar. Quando ela tem Deus, porque quando a gente não tem Deus, a gente fala de todo jeito, de qualquer jeito. Mas quando a gente tem Deus, o Espírito Santo, ele vai trabalhando a mulher. Ele vai trabalhando a gente, vai moldando, que a gente fica, que eu digo assim, eu mesmo digo a mim, menino, eu não me conheço mais, porque eu mudei muito. Né? Os meus comportamentos, a minha forma de falar, a minha forma de agir. Mas eu louvo a Deus. Mas por que eu mudei? Porque eu quis mudar. Eu fiz um esforço, eu busquei ao Senhor. Porque as coisas não caem do céu, né? Não, eu agora resolvi seguir o Senhor, mas eu continuo fazendo do meu jeito, da minha forma. Não, a gente tem que buscar o Senhor. E ela foi muito sábia, porque ela disse, como é que eu vou chegar na presença do rei? Não tem. E muitas vezes a gente se vê diante disso. Meu Deus, e agora? Não tem saída, né? Principalmente com uma doença que você está. Aí você vai, se prostra nos pés do Senhor, começa a jejuar e orar, daqui a pouco tudo muda. Deus opera milagres, Deus continua o mesmo, mudando, transformando pessoas. Valéria, né? A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica sua casa. Né? E a tola, com as suas próprias mãos, a destrói. Né? Mas vocês estão falando de sabedoria, né? Como é? Você já nasce sábia? Né? Realmente, existem pessoas que já nascem com mais sabedoria do que outras. Né? Mas você sabe onde você busca essa sabedoria? Em Deus. Né? Como Valéria estava falando, você busca. A minha família, às vezes, fala que eu sou a pessoa tranquila, a pessoa apaziguadora, e eu não me vejo assim. Aí eu pego essa palavra, entendeu? Digo eu sou e começo a pedir a Deus, né? A maturidade também ajuda muito isso, a você rever, a você pensar, né? Isso vale a pena? Até que ponto vale a pena eu estar assim, né? Brigando, fazendo isso, fazendo aquilo, né? Mas é em Deus que você encontra sabedoria. Pode buscar. Se conhecer, se avaliar. A Bíblia diz que a gente deve avaliar nós mesmos. É verdade. Porque é muito fácil a gente avaliar o próximo. Mas a nós não, a gente acha que a gente está topada no amor, a gente está topada em todos os itens. E aí, quando chega uma circunstância, a gente pega de surpresa. E principalmente na questão do temperamento, né, Valéria? Quando a mulher é muito sanguínea, colérica,
você precisa entender o seu temperamento e equilibrar ele. Porque, como Valéria disse no programa anterior, muito sal salga demais, pouco sal fica insosso. Então, o equilíbrio vai dar o gosto do tempero, né? Assim, Valéria? Exatamente. Então, você é aquela que fala pelos cotovelos, fala demais. Aprenda a ouvir. A Bíblia diz que a gente deve ser tardio no falar e prontos para ouvir. Isso é sabedoria. Hoje, quando eu sento junto de mulheres, eu prefiro... Antigamente, eu gostava muito de falar do que a gente estuda, do que a gente lê. Mas sabe que hoje eu cheguei num nível de comportamento que eu preciso estar numa roda de amigas ouvindo. Porque eu sei que ali vai sair pérolas. Aí sabe o que é que eu faço? Eu pego e anoto, que eu não sou besta. Eu anoto aquelas pérolas e vou viver aquelas pérolas. Porque eu sei que vai ser... são instruções poderosas, são coisas maravilhosas que vão me levar a níveis maiores de fé. Verdade. Não é fácil, mas a gente tem que saber equilibrar o nosso temperamento. E Esther, eu não sei qual era o temperamento de Esther. Mas de uma coisa eu sei, que ela temia Deus e ela era uma mulher sábia. Verdade. Ela com certeza, né? Ela foi... Eu fico olhando como ela foi buscar de Deus sabedoria, porque foi criada por um primo, quer dizer, sem mãe, sem um orientador, né? Sem pai. Então, assim, foi criada muito numa época em que mulheres não tinham voz ativa, era completamente diferente. Exatamente, né? Não tinha valor, não né? Tinha valor. Uma época difícil para a mulher, mas ela... com Deus foi dando muitas estratégias a ela, que ela chegou aonde? Chegou num palácio. Porque nem toda mulher ia conseguir isso, ia dizer, eu não tenho condições não, tá vendo que esse homem vai me escolher, né? Mas com assim... certeza ela era uma mulher inteligente. Inteligente. Né? Porque não bastava ser bela, não bastava ser bonita. Né? Ela, com certeza, foram vários requisitos para ela chegar à rainha. Porque a mulher inteligente, ela já entra aí. Se destaca a mulher inteligente. E com Deus aí pronto. Se destaca com certeza. Então é isso que a gente está falando aqui, né? Que cada um de nós, mulheres, a gente está falando muito para as mulheres, por quê? Porque as mulheres, elas têm a capacidade, para você ver como as mulheres, elas têm valor. Ela tem a capacidade de mudar uma história de uma casa, de mudar a história de uma nação, como a gente já falou aqui sobre Débora, a gente já falou aqui sobre Esther. Então, olha como a mulher ela é forte, como ela é importante. A gente é que não dá esse valor, né? Muitas mulheres é que não dão esse valor. E aí terminam sendo massacradas, mas Deus não quer nada disso da gente. Deus quer a gente realmente fazendo essa diferença aqui nesse mundo. Não é? E que é falando a palavra do Senhor e se comportando como uma mulher verdadeiramente sábia de Deus. Que pena, estamos chegando ao final deste programa, né? Em que mulheres sábias falaram sobre mulheres sábias, né? Que você possa ser uma Esther na sua casa, no seu ambiente de trabalho, onde você esteja. Seja essa mulher de fé e de coragem. E até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Há 6 anos, o espetáculo Flávia Valéria cuida da sua beleza com excelência. Oferecemos progressiva, mechas, coloração, cortes modernos e alongamento com unhas postiças. Além disso, cuidamos das suas mãos e pés, tudo com a máxima qualidade. Nossa especialidade é a química avançada, garantindo resultados seguros e incríveis para os seus cabelos. Espetáculo Flávia Valéria, onde experiência e qualidade fazem a diferença. Chegou o Favoritaço, a oportunidade perfeita para caprichar nas compras sem pesar no bolso. Encha seu carrinho com os melhores produtos e garanta ofertas simplesmente imperdíveis. Você não pode perder essa mega economia. Venha logo e aproveite os preços mais irresistíveis do ano. Venha conhecer a maior economia da Zona Sul. Atacado Favorito Ayrton Senna.